Hoje nós vamos ler e fazer a escansão de um poema bastante famoso de Catulo. Em particular, ele é escrito com versos em decassílabos, ou seja, versos de 11 sílabas, que é um tipo de verso, um tipo de estrutura de verso que Catulo gostava bastante. Há alguma variação possível nos versos em decassílabos na literatura latina, e esses de Catulo, em particular, seguiam esse padrão aqui. Quando a gente lê um verso em latim, é bom já ter em mente os padrões de longas e curtas válidos, né, para a gente poder fazer a escansão, e por isso é bom a gente, né, decorar como são os padrões possíveis para um verso. E aí você pode tentar decorar XX, longa, curta, curta, longa, curta, X, e ok, mas eu acho mais interessante memorizar um verso em particular, né, um verso recitado com a sonoridade dele, e a partir daí a gente tentar encaixá-lo nos próximos versos que a gente lê. Então a gente pode tentar gravar o som de algum verso em decassílabo desse padrão, por exemplo, Lugeto voneresco pidinesque. Ou então um verso do poema que a gente vai ler hoje. Vivamus mea lesbi atque amemus. E o único detalhe é que algumas posições desse tipo de endecassílabo tem um X, que pode ser tanto uma sílaba longa como curta. Mas aí é mais fácil a gente decorar só 2 ou 3 posições do X, né? Ou então, se preferir, decorar várias outras possibilidades de verso, algumas com sílaba curta, outras com sílaba longa naquela posição. Então, a ideia desse vídeo é a gente pegar o poema com os versos escritos sem macrons, né, sem aquelas linhas horizontais que indicam as vogais longas, e porque infelizmente é assim que muitas vezes a gente encontra os textos, né? E só que conhecendo bem os padrões dos versos, como esse endecassílabo, torna-se possível a gente determinar onde estão as longas e curtas e de fato fazer a escansão. Só tem um detalhe, né? Em versos endecassílabos, como esse aqui, como tem algumas posições com X, elas podem ser tanto uma vogal ou tanto uma sílaba longa como curta. E aí, mesmo fazendo a escansão certinha, a gente ainda pode ficar na dúvida se determinada sílaba era para ser longa ou não. Quer dizer, se ela tem uma vogal curta ou uma vogal longa. E, assim, se o seu objetivo é só fazer a escansão para analisar o verso e termina por aí, ok. Mas se você está interessado em ouvir a sonoridade, ouvir como aquele verso de fato soa, não tem para onde fugir. Vai ser preciso consultar no dicionário se aquela palavra tem uma vogal curta ou uma vogal longa para poder perceber mesmo o som que o verso vai ter. Então vamos lá. Eu vou primeiro pegar verso por verso e fazer a escansão sem ler eles em voz alta. E vou deixar para recitar o poema mesmo só no final. Se você quiser pular, o tempo está na descrição do vídeo. No final eu também traduzo e explico a estrutura gramatical dos versos. Bom, esse é um verso que eu acabei de mostrar como exemplo, mas vamos analisar ele aqui como se a gente ainda não tivesse visto antes e não soubesse onde tem vogais longas, não conhecesse o padrão dele ainda. Mas, bom, primeiro vamos marcar onde que nós temos alguns encontros consonantais que vão forçar as sílabas a serem longas. O SB de lésbia, a gente podia até imaginar que talvez o S pudesse ser empurrado para a segunda sílaba, né? Mas como é extremamente raro um SB ou SP ou ST ser jogado tudo numa sílaba só, a gente pode contar que o mais provável é que eles estejam em sílabas separadas e assim a sílaba do les vai ficar longa. Então vamos marcar aqui como longas. A gente pode olhar também para essas vogais longas dos dois verbos, né? Vivamus e amemus. Muitas vezes a gente, quando está aprendendo latim, não decora quais formas flexionadas que tem vogais longas, né? Mas uma dica importante, a sílaba tônica é paroxítona, vivamus e amemus, até porque é bem parecido com a tonicidade no português. E para a sílaba tônica ser a penúltima, necessariamente a vogal tem que ser longa. Então, tanto o A de vivamus como o E de amemus vão ser longos. Aí, o que mais que nós temos? Bom, nós vamos ter algumas vogais curtas. O us final sempre vai ter um U curto, mas aqui eu marquei um de roxo, porque já não interessa essa vogal ser curta, porque ela já está numa sílaba longa. Lésbia,
a gente tem esse I antes do A, que como eu expliquei no vídeo de hexâmetros, né, com o exemplo da Eneida, esse finalzinho de palavras que tem IA, o I vai ser praticamente sempre curto, né? Ele só vai ser longo se for uma palavra importada, se for alguma coisa muito rara, mas palavras como lésbia, Itália, Graecia, Imperium e várias outras vão ter um I curto. O E do atque, que está em roxo porque apesar de ser uma vogal curta, né, esse final que sempre tem um E curto, ele vai fazer uma elisão com o A seguinte, então também não interessa se esse E é longo ou curto, ele vai ser perdido. Vamos olhar agora para a sequência de longas e curtas permitidas nesse tipo de endecassílabo, né? Aqui eu coloquei um ponto de interrogação em cima das sílabas que a gente ainda não tem certeza se são longas ou curtas. O X pode significar tanto uma sílaba longa como uma sílaba curta. Então, a primeira sílaba fica um pouco ambígua, né? A gente não sabe se o I é longo ou curto, mas as outras três que faltam, dá para ver aqui facilmente que são sílabas curtas. E aí, para completar o verso, a gente pode olhar no dicionário, consultar que o verbo vivere, né? Vivo, tem um I longo. A gente pode então para o próximo verso e vamos de novo tentar marcar onde estão as sílabas longas. Esse S seguido de que vai ser uma sílaba longa, depois tem o que final, como eu já disse, né? O sufixo que sempre vai ter um E curto. Além disso, senon, que termina com uma vogal nasal, vai ser uma vogal longa, né? Severiorum também tem uma vogal nasal. O orum, do genitivo plural, na segunda declinação, sempre vai ter um O longo. Assim como o arum, né? Puellarum, por exemplo, e puerorum, são sempre com A longo e um O longo. E isso também é uma coisa que a gente pode lembrar, porque apesar de muitas vezes a gente não decorar as vogais longas, a gente decora qual é a sílaba tônica. E, de novo, para eles serem paroxítonas, tinha que ser longo. E além disso, esse I, que vem antes do O, vai ser curto, né? Como costuma ser o caso, salvo raras exceções. As sílabas que faltam ficam com um pontinho de interrogação, mas seguindo o padrão do verso, a gente facilmente consegue determinar. E ficam faltando, então, as duas primeiras sílabas do verso, que, de novo, a gente vai ter que consultar o dicionário. São duas sílabas longas, né? Então, rumoresque. Mas aqui, outra dica que a gente pode atentar é que as palavras da terceira declinação, né, como rumor, ou amor, ou mercator, esse OR final, o O vai ser sempre curto no nominativo, mas vai ser sempre longo em todos os outros casos. Então, já dava para a gente determinar aqui, quando a gente já está um pouco mais familiarizado, né, com esses padrões de sílabas em latim, para saber o U, bom, aí ou a gente está mesmo muito familiarizado com o vocabulário, ou então vai ser uma consulta no dicionário. Por outro lado, o E do seu eriorum, esse E longo, a gente consegue determinar só de olhar para a métrica do verso. Está dando para perceber que para a gente encaixar as longas e curtas não é muito difícil, né? Porque o verso endecassílabo, ele não te dá muitas alternativas, só tem 3 sílabas, nas 2 primeiras e a última, que podem ter uma certa variação, e fora isso a gente tem que atentar para elisões, para alguma particularidade da fonética latina. Então vamos ver aqui nesse verso o que a gente tem. Bom, logo de cara a gente já consegue acertar todas as longas e curtas, né? Bom, a primeira sílaba é uma sequência de M com N. Então, não tem como jogar as duas consoantes para a sílaba do nes, né? E a segunda sílaba vai ser longa também, porque na terceira declinação, no plural, né, no acusativo e no nominativo, como no exemplo anterior, rumores, esse E final, ES, sempre vai ser um E longo. Como também palavras na terceira declinação são muito comuns, muito frequentes, é bem fácil a gente se acostumar, né? E aqui eu marquei esse I do unius em azul, por ser curto, porque na verdade esse I é uma das exceções que eu tinha mencionado que existiam. Então pronomes como ilius ou istios, ou aqui no caso dessa palavra, né, unius, eles normalmente têm um I longo, que torna eles paroxítonos, né? Mas em poesia é mais ou menos comum a gente ver o I ficar curto. Então, ao invés de unius, viram unius. Então, a gente nem precisava consultar o dicionário para ver onde estão as vogais longas. Em seguida, nós temos mais um verso que não vai ser difícil. A gente só precisa atentar para essa elisão.
Então, mais uma vez, vai ser fácil encaixar as curtas e longas, a gente só fica na dúvida na primeira sílaba. E aí vai ser preciso uma consulta no dicionário para ver que é soles, né, com O longo. De novo, é um plural da terceira declinação, então soles, o E também vai ser longo. Em seguida, nós temos mais um verso que a gente pode ficar na dúvida, se a gente não está familiarizado também com o pronome, mas trata-se de um pronome com duas vogais longas, nobis. De resto, a gente só tem vogais curtas, né? As sílabas longas são longas por causa de consoantes em sequência. Vamos ver aqui outra elisão, e eu chamo a atenção aqui que a gente vai ter perpétua una. A elisão vai ser perpétua una. Então pode parecer um pouco estranho que a gente vai ter dois U's pronunciados em seguida, né? Perpétua una, mas é assim mesmo, né? A elisão só elimina a última vogal da palavra. Em alguns casos pode até sobrar um restinho de vogal, né, se der para formar um ditongo, mas perpétua una não soa muito bem, é mais perpétua una. Aqui também não vai ter mistério, né, porque as duas primeiras sílabas têm encontros consonantais, né, lembrando que o nox, esse X, apesar de ser escrito com uma consoante, com uma letra só, são dois sons consonantais. E eu chamo a atenção aqui para o dormienda no final. A gente tem esse A, que a princípio poderia ser um A longo. Eu queria deixar a interpretação, a análise do significado para o final do vídeo, mas a gente pode rapidinho só pensar que para um A final ser longo, ele teria que ser um ablativo. Só que a gente tem esse una, praticamente certo, que está concordando com dormienda. E o una tem um A curto. Aqui dá para ver que é curto por causa da métrica. É bastante razoável a gente assumir que trata-se também de outro A curto num nominativo singular. Em seguida, a gente tem essa parte do poema que o Catullus começa a pedir beijos da mulher amada, né? Vamos primeiro olhar para essa particularidade do ditongo ei. Muitas vezes a sequência EI em latim pode ser interpretada como num hiato, mas vamos lá, novamente, só vai faltar as duas primeiras. No dá é até um pouquinho mais complicado, porque o verbo dare, ele tem uma vogal curta no infinitivo, o que é bastante raro. Mas de qualquer forma, o imperativo, uma vogal longa, e o mi é uma contração do pronome mihi. O próprio pronome mi, às vezes é mihi, às vezes mihi, com dois i's curtos, mas quando ele é contraído para uma sílaba só, a sílaba necessariamente é longa. Então, dá-me. Em seguida, a gente vai ter essa palavra den, né, que é uma contração do dende, que Catullus vai usar várias vezes aqui nesse final do poema, e a gente também tem essa elisão. Mas de resto, vai ser fácil, a gente consegue acertar todas as longas. Né? Primeiro nós temos um ditongo e depois o mille é seguido de uma consoante dupla. Então, mais um verso com dende, dende. E além disso, nós vamos ter aqui duas elisões e vamos olhar para o padrão do verso. A gente consegue, mais uma vez, acertar. A primeira sílaba tem um ditongo, além de ditongo é seguido por duas consoantes. Depois, duas consoantes. A sílaba final do verso tem uma vogal nasal. Chegando aqui já no finalzinho do poema, também não tem mistério. Um ditongo na primeira sílaba, uma vogal nasal na segunda sílaba e uma consoante no final da última. E olhando aqui, a gente vê que necessariamente está faltando alguma vogal longa. A gente completa no milia e fecerimos. Poucas palavras, a gente já determina logo de cara todas as sílabas com facilidade, né? E também fácil descobrir onde que tem vogal longa. Por fim, vamos colocar aqui as longas e curtas. Esse né eu já deixei como longo logo de cara, porque a gente viu no verso anterior já aparecia a palavra né, então eu estou contando que o leitor aqui teve uma boa memória de recordar de um verbo para outro. E outra coisa interessante é o malus. O malus pela métrica tem que ser duas sílabas curtas. Né? Isso já desambigua em relação a malus, que seria a maçã. Né? Malus com A curto é um mal. Mas de novo, vamos deixar a análise para o final. E por fim, o último verso do poema, novamente, não é difícil de analisar. O verso tem um bassiorum, e lembrando que esse O longo, né, do genitivo plural, é o que eu tinha dito antes. Bom, aqui nós terminamos a escansão dos versos. A gente pode agora pegar todos eles,
colocar em sequência e analisar o significado do poema em si. Vivamus mea lesbiat quamemus, rumoresque se non severiorum, omnes unius aestimemus assis. Soles occideret redire possunt, nobis cum semelocirit brevis lux, nox es perpetuuna dormienda. Dami basia mille dende centum, den mil altera den secunda centum, den dusqualtera mille dende centum, den cum millia multa fecerimus, conturbabimus illa nesciamus, aut ne quis malus invidere possit, cum tantum sciat esse basiorum. Muito bem, então vamos agora ver o significado linha por linha. O primeiro verso é bastante fácil, né? Até bem parecido com o português. Ele chama a sua amada de Alésbia, que vem da ilha de Lesbos, né, na costa da Grécia. Ele diz, né, vivamos e amemos. Em seguida, a análise já precisa de um pouquinho mais de atenção. A gente tem os rumores no segundo verso concordando com omnes no próximo, né? Então todos os rumores, toda a fofoca, né, na prática é isso. E senum severiorum são dos homens velhos, né, dos velhos mais ranzinzas, né, severos. Ele está se referindo como se fosse mesmo a fofoca dos velhinhos da sociedade romana. E ele diz que estimemos, né, demos o valor de um assis. Um as era uma moeda, né, uma moeda de cobre, se eu não me engano. Então, o que ele está querendo dizer aqui é não nos importemos com as fofocas dos velhos romanos, né? O verbo aestimare normalmente tem um complemento no genitivo, porque é como se fosse estimar o preço de uma coisa. Estimemos com o valor de uma moedinha só. É mais ou menos isso que ele quer dizer aqui. E em seguida, ele vai chamar a atenção para alguns fatos da vida para estimular a amada lésbia a concordar com ele, né? Ele vai dizer o quê? Que os sóis, como na poesia em latim é comum usar-se o plural quando o singular faria mais sentido, ou vice-versa. Então ele diz que o sol pode cair, né, ou morrer, occidere, e voltar. Enquanto que vou pular o nobis e ir direto para essa oração com cum. O que essa oração aqui está dizendo é uma vez que é semel, uma vez quando cai ou morre a breve luz, né, a curta luz, o que acontece? Para nós, a noite é para ser dormida. É uma coisa que a gente costuma aprender na gramática do latim, né, que é essa construção do particípio passivo futuro, né, no caso dormienda, esse particípio com est e um dativo, no caso é o nobis. Então, a noite para nós é para ser dormida, e aqui ele vai qualificar mais que é uma única noite perpétua a ser dormida. Ou seja, ele está dizendo aqui, né, que o sol nasce, morre todo dia, o sol volta todo dia, mas para nós, humanos, uma vez que a vida acaba, né, não tem mais volta. Então, a vida seria para ser vivida, né, com intensidade. É isso que ele quer dizer aqui. E aí, portanto, ele começa essa sequência, né, de várias formas pedir beijos e mais beijos da tal lésbia. Dá é um imperativo, né, dá a mim, né, mihi, contraído, então 1000 beijos, né, bacia mille, e depois 100, e depois outros 1000, e depois uma segunda centena, né, ou mais 100, depois até outros 1000, e depois 100. E por fim, com millia multa, ou seja, muitos milhares, né, fecerimos, ou seja, tivermos feito. É interessante essa construção, né, facere bacia, né, fazer beijos, né. O verbo fazer em latim é bastante flexível, então ao invés de dar beijos, ele usa o verbo fazer. A ideia é quando nós tivermos feito tantos beijos, o que vai acontecer? Conturbabimus illa. Esse illa é um neutro plural, né? Os beijos, né? E conturbabimus é um verbo bem incomum que significa misturar, agitar tudo, né? A ideia é que ele vai querer dar tantos beijos, misturar numa coisa só.
E se você quiser analisar um pouquinho melhor esse verbo, ele tem a ver com o substantivo turbo. Turbo significa um turbilhão no mar, né? E o prefixo con dá uma certa intensidade, né? Dá uma certa ideia de a coisa em geral. Então, quando nós misturarmos, fizermos esse turbilhão de beijos, e aí a gente tem um né, vindo com o verbo no subjuntivo, então para que nós não saibamos, ou seja, vão ser tantos beijos, nós nem vamos saber quantos eles são. Em seguida, nós temos essas duas conjunções, out e ne. O out aqui introduz duas possibilidades e tem um valor de adição, ou seja, que nem nós saibamos e nem alguém mal possa invejar. Eu pus aqui esse ali entre colchetes porque depois de palavras como né e si, o pronome aliquis é reduzido só para quis, tanto aliquis como formas flexionadas. Já esse verbo inuidere, a gente pode entender meio que como desejar mal, como invejar. Então a ideia, né, que né, para que nenhuma pessoa má possa invejar. E por fim, nós temos o verso que começa com a conjunção cum e um verbo no subjuntivo. Isso indica uma condição, ou seja, dado que esse alguém mal saiba. E saiba o quê? O complemento vai ser uma oração no acusativo com infinitivo, o verbo sendo esse. O tantum aqui significa uma grande quantidade, e de beijos, né, o genitivo plural, indicando grande quantidade de quê? Então, o ponto desses dois últimos versos é que Catulo não quer que ninguém mal possa saber quantos beijos ele e a lésbia deram, né? Porque eles fariam aquele turbilhão para esconder a quantidade e assim esse alguém mal não teria como invejá-los. Isso, claro, pode não fazer muito sentido analisando racionalmente, mas a intenção dele é demonstrar toda essa paixão que ele tinha pela lésbia e como ele queria que os dois se entregassem ao amor, ignorando os velhos fofoqueiros invejosos. Uma nota aqui, contextual, é que essa lésbia talvez fosse a esposa de um senador romano, e se isso fosse verdade, aí sim haveria muito motivo para fofoca. Mas então esse foi o quinto poema de Catulo, um dos mais famosos dele, um dos mais famosos da poesia romana. Eu espero que tenham apreciado tanto o conteúdo quanto esse ritmo que é bem característico dos endecassílabos. In proximum e curate aut valeatis.